pessoal, bom dia. Acho que algumas pessoas ficaram com preguiça de acordar hoje, né? Cara, esse tempinho bom pra ficar na cama, deitado. Mas o Enem nos convoca, né? Faltam aproximadamente quantos dias aí? Vamos trabalhar com a contagem. Ó, me ajuda aí, pega o celular aí, ó. Aqui, ó. Outubro 31, novembro 30, essa daqui eu sei fazer. 61, né? Mais 31 de dezembro. 31 de dezembro, aqui dá 2, aqui vai dar 9, não é isso? Porque 6 mais 4, 10, não é? Então 9. E aí eu boto mais 17 aqui, ó. 17 não, porque a primeira prova é dia 17, né? Então dia 17 não conta. Vocês vão ter que estudar até o dia 15, 15, 16. Dia 15. Então aqui dá 7, aqui vai dar 10, 107. Mas hoje é 21 ou 22. Deixa assim mesmo pra gente não ter que botar mais número ali, né? Deixa assim mesmo. Então faltam aproximadamente 107 dias para o quê? Para a vitória. Vitória, né? Tem alguém chamado Vitória na sala? Você, né, Vitória? Faltam 107 dias. Vamos lá. 107 dias para a vitória. Certo? Pegou, né? Aqui, ó. Então é isso, pessoal. É uma brincadeira, mas por que eu estou mostrando isso? Por que é importante vocês terem esses números, né? Esses dados na cabeça de vocês? Porque a partir dessa contagem aqui, vocês conseguem organizar os estudos de vocês. Tá? Eu não sei se vocês já começaram, eu venho falando com vocês já tem um tempinho, né? Principalmente com as aulas presenciais, né? A gente começa a dialogar mais, trocar uma ideia, mas eu já falei com vocês para vocês resolverem as provas anteriores. Né? Pegam as provas anteriores, começam a resolver essas provas, e aí tentem dividir. Existem dois tipos de Enem, né? O Enem normal, para os alunos, né? E o Enem que é o chamado de PPL, né? Para pessoas que estão presas, privadas de liberdade, alguma coisa assim. Se vocês forem ver esses dois Enems, eles vão dar aproximadamente 3.800 questões, que eu já fiz esse cálculo, dá 3.800 questões dentro de todas as áreas. Só que, como o nosso tempo está muito curto, né, faltam praticamente 3 meses para a prova, a gente pode trabalhar só com o Enem, o regular, né, que é o que ocorre para os alunos. E aí vocês podem, esse número vai cair pela metade, né, deve ficar em torno de 1.500, mas óbvio que vocês não vão precisar resolver as 1.500 questões. Até porque dentro do Enem tem aquelas questões mais difíceis, coisas que a gente já conversou, não tem porque ficar repetindo aqui. Mas eu aconselho a vocês a refazerem as provas. Tentem trabalhar pelo menos com as questões fáceis. Vocês conhecem um site chamado... Pode fazer propaganda, produção? Vocês conhecem um site chamado Que Concurso? Esse site, ele te dá as questões, te dá separado por disciplina e separado por área. Então você vai colocar lá, ele vai te dar uma lista, vai estar escrito assim, Biologia, 360 questões até hoje. Quando você clica em Biologia, ele abre uma outra aba ali dentro mesmo, sem abrir outra aba, mas ali dentro mesmo, dizendo, sobre vírus, quero tantas questões até hoje, sobre material genético, tantas questões. E aí ele ainda permite você filtrar por questões muito fáceis, média e difíceis. As difíceis vocês sabem que, nem perca tempo com isso. Agora, as muito fácil e a média é interessante a gente conseguir responder, principalmente as duas primeiras, né? E a média também, tem que saber fazer as questões médias. Então isso vai direcionar o estudo de vocês, vai mostrar o que vocês precisam reler, tá? O que eu preciso revisar, o que eu preciso aprender melhor, porque eu não consegui aprender direito, porque eu não consigo responder as questões. Então, isso vai direcionar o estudo de vocês. E aí vocês colocam uma meta diária de aproximadamente, bota aí, 30 questões, que eu acho, 30 questões por dia, separa em bloco, pega 10 de cada disciplina e vem fazendo essas questões e buscando os comentários que vocês acharem na internet. Aí você fala, professor, mas no dia do Enem eu consigo fazer 90 questões em 4 horas.
é abençoado. Mas se você for fazer um estudo de qualidade, você não vai conseguir fazer 90 questões. Por quê? É diferente de você chegar lá e ficar fazendo isso daqui ó, na prova. E acertei, e errei, e acertei. Não. O estudo direcionado é aquele estudo na qual você vai fazer o quê? Acertei, mas eu confesso que eu acertei, mas eu tô com uma dúvida. O que tu vai fazer? Vai lá na página do Instituto do Kart, vê se tem alguma resolução daquela questão. Professor, eu devo assistir a aula agora nesse momento? Eu vou ser super sincero. Faltando 3 meses para a prova, não é momento de você ficar vendo mais, além de estar estudando aqui e ir para casa, ainda ficar assistindo 2 horas de videoaula. Vocês vão fazer o quê? Na página do Instituto do Kart tem lá a biologia e tem alguns tópicos lá que é um resumo daquele assunto. E aí tu pega aquele resumo e depois tenta ver um gabarito comentado. Foi? Se ficar com muita dúvida, volta no material teórico, né? Dá uma lida ali rápida. Alguma dúvida sobre isso? Então eu aconselho vocês a fazerem essas questões, galera. Sério. Para vocês verem como é o enunciado, vocês têm que se adaptar a isso daí. Eu costumo falar para meus alunos. Se eu pedir para vocês correrem agora 12 quilômetros em 5 minutos, vocês vão correr? Agora. Corre aí, aqui na Velite. Se eu falar para você que daqui a 3 meses você tem que correr 12 quilômetros em 5 minutos, você consegue correr? A resposta é depende. Depende se durante esses 3 meses vocês se condicionaram, se prepararam, biologicamente falando, se aclimataram para poder fazer isso. Não é verdade? Aí vocês conseguem. Galera, olha só. Consegue ampliar esse slide aqui para mim? Não consegue ampliar ele? Vê se vai. Não, deixa daquele jeito mesmo, tá? Então, galera, essa semana está sendo uma semana bem polêmica, né, diante dos jornais. Por quê? Nós estamos tendo queimadas recorrentes, tá? Nós tivemos, acho que foi no ano passado, queimadas na Amazônia. Esse ano, estão tendo queimadas no Pantanal. Ontem, se eu não me engano, foi ontem. Começou uma queimada na região serrana, aqui do Rio. Então está sendo. Ontem foi comemorado o Dia da Árvore, apesar de nós não termos nada para comemorar, né, devido a essas queimadas todas que estão ocorrendo. Mas vocês têm acompanhado aí esse processo. Galera, o que a gente tem que relembrar da aula passada? Quando nós falamos sobre a produção do tijolo, nós falamos que a gente precisa de uma carvoaria, né, na qual vai estar fazendo o cozimento desse tijolo aí, a partir do fogo. Só que nós temos que lembrar o quê? Quando a gente olha para aquelas imagens ali, a gente tem que lembrar que esses organismos aqui, por exemplo, essa arara, o mico-leão, eles dependem daquele habitat para estar vivendo, certo? Qual é o principal impacto, se a gente for pensar em relação às queimadas agora, quais são as consequências que nós vamos ter para o futuro, né? Para daqui os próximos meses, né? O futuro já é amanhã. Né? Nossa, isso é tão globo no final do ano, o futuro já é amanhã. Né? Quando a gente pensa em relação a essas queimadas, eu tenho visto algumas pessoas dizendo na internet que daqui a pouco se recupera. Eu gostaria de saber de vocês, estudantes, vestibulandos do UERJ, vestibulandos Enem, qual é o erro dessa colocação? Daqui a pouco se recupera. Será que o processo de sucessão ecológica, o que é sucessão ecológica? Vocês lembram? Não? Sucessão ecológica é um tema que é mais cobrado na prova da UERJ e ele diz respeito ao seguinte: quando a gente tem uma área desmatada, ou você tem uma área, né, com solos rochosos, você vai ter ali um processo de sucessão ecológica que consiste no quê? Na chegada de algumas espécies pioneiras. Quem são essas espécies pioneiras? O que seriam espécies pioneiras?
Eu acho que tem uma questão aqui sobre isso, que eu lembro. Deixa eu ver aqui. O que seriam espécies pioneiras? Gente, posicionamento político não pode. Olha só, quando a gente fala em relação a um presidente, eu vou fazer uma associação bem rápida para você entender. Eu moro num prédio onde tem um síndico, certo? Se por acaso um apartamento qualquer, como já aconteceu, o apartamento, a fiação deu ruim, né? Fiação deu ruim, e aí foi preciso trocar toda a fiação, tá? Outro exemplo, só para a gente chegar a uma conclusão. O prédio ele passa por limpeza, tem funcionários lá todos os dias que limpam os andares, deixa tudo limpinho. Tem o porteiro, né, que fica abrindo as pessoas entrarem de carro para a gente poder sair. Quem é o responsável por manter tudo isso funcionando harmonicamente? Vê se vai responder aí. Sou eu. Responder aí alguma coisa? Não entendi. É o síndico. O síndico é responsável por isso. O síndico, ele não é responsável pelo fato de alguma coisa dar errado no prédio. Não, ele não tem culpa disso. Pode acontecer. Mas ele não pode ser negligente ao ponto de ver algo acontecendo e deixar aquilo continuar ou permanecer. Essa é a função do síndico. Amenizar o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Ele não pode simplesmente fechar os olhos e falar é um processo natural. Sim, beleza, pode até ser um processo natural, que na verdade diversos estudos vêm mostrando que não. Por quê? Quando a gente fala de preservação, a gente tem que lembrar da lei da terra, que é um assunto que é cobrado no vestibular de vocês. Não sei se vocês sabem, mas a lei da terra, ela não cai em UERJ, no Enem, na prova de geografia, ela despenca. Por quê? A lei da terra está totalmente relacionada, se eu não me engano, com o primeiro reinado, né? Se eu falar alguma besteira em relação aos reinados aí, me perdoa, porque eu não sou professor de história, mas está relacionado aí com esse período, primeiro reinado, segundo reinado, não lembro muito bem, né? Pergunta para o professor José. Mas essa lei, ela veio permitindo com que uma determinada classe comprasse terras, né? E essas terras foram sendo passadas de gerações em gerações. A lei da terra é o seguinte, ela é uma das grandes responsáveis pela concentração latifundiária, tá? E isso cai no Enem, pode pesquisar sobre isso. Concentração latifundiária. O que significa concentração latifundiária? Quem saberia me dizer? Questão do Enem, já vi várias questões falando sobre isso. Exatamente. Seria uma pessoa detentora de milhares de hectares. Só que grande parte desses hectares, mesmo você sendo dono da sua fazenda, essa fazenda, por ela ter mata, né, e vamos dizer que o governo mandou preservar aquela mata, está dentro da minha área, só que eu tenho uma fazenda imensa. Só que dentro da minha fazenda tem uma área de preservação que eu não posso derrubar. Só que se acontecer, eu não posso utilizar aquela parte lá da fazenda. Só que se acontecer uma queimada, nossa, que pena que eu posso utilizar aquela área. Deu para entender ou tem que falar mais alguma coisa? Lembra das queimadas na Amazônia que foi comprovado que a queimada estava sendo feita por fazendeiros? Por conta disso. Por quê? Uma área de preservação eu não posso tocar. Se eu for lá e derrubar, o governo vai me multar e eu vou ter problemas. Mas se ela pegar fogo naturalmente, eu posso utilizar aquela área lá. Então cabe o executivo, o legislativo e o judiciário fiscalizarem a origem dessas queimadas, qual é a fonte, o que aconteceu. Respondi a tua pergunta? Vê aí se eu respondi a pergunta dela. Foi?
pro final da aula. Quando a gente para de gravar. Então, gente, olha só. A sucessão ecológica, ela consiste no seguinte: a gente tem que saber, né, que como tem aparecido queimadas na Austrália, queimadas no Brasil, Estados Unidos, né, isso pode cair na prova de vocês, como eu falei, já caiu na prova da UERJ. Deixa eu só ver aqui se eu acho a questão aqui de sucessão ecológica. Deixa eu dar uma procurada rapidamente na internet para ver se ele me dá um número aqui na apostila onde ela se encontra, que vai ser interessante pra gente agora nesse momento. Deixa eu olhar aqui rapidamente. Sucessão ecológica, questão Enem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Trapaça da UERJ. Se eu te mandar uma imagem, tu consegue projetar ali pra mim? Deixa eu só salvar aqui. Estou em contato com a produção. Fazer download da imagem. Fazer download. Calma aí, gente, porque é ao vivo, não tem corte. Então é assim mesmo que acontece, tá? Quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe tenta, né? Então vamos lá, olha só, ao vivo. O bom do ao vivo é isso, né? Deixa eu mandar aqui para a produção. A produção tá falando aqui comigo que recebeu a imagem. Calma aí, vamos lá. A foto do antes e depois. Eu vou ser super sincero com vocês. Eu estou evitando ver qualquer notícia, qualquer imagem. Porque eu acho que antes mesmo de ser biólogo, a questão do ser humano mesmo, sabe? Dá pena de ver os animais, o que está acontecendo. Sabe? Eu prefiro não ver, que é algo que realmente me choca, mexe comigo. Se deixar, dá vontade de chorar, então eu prefiro não ver. Galera, olha só. Aqui, já que a gente está falando sobre aquelas... Não sei se dá para ampliar mais. Show de bola. Galera, então olha só, quando a gente está tratando de meio ambiente, a gente precisa conhecer o que é a sucessão ecológica, tá? Porque é um tema que já... Essa foto aqui, essa foto foi retirada da prova da UERJ, mas ela também já apareceu no Enem, tá? E aí, o que vai acontecer no processo de sucessão ecológica, galera? Sucessão ecológica, às vezes, não aparece diretamente na pergunta, mas aparece dentro das alternativas. E na hora de eliminar as alternativas, a gente precisa saber o que é sucessão. Porque senão a gente fica ali, ó, meu Deus, o que é isso? Será que é isso? Será que é aquilo? Né? Quando aparece um nome diferente. Olha aqui, eu vou ter aqui o seguinte, aqui eu tenho uma parte rochosa, tá? Essa parte rochosa aqui, ela vai ser colonizada primeiramente por líquens e musgos. Quem são os musgos? São as briófitas, tá? Quando a gente fala de plantas, as briófitas são as primeiras a conquistarem, entre aspas, o ambiente terrestre, porque elas ainda dependem da água para a sua reprodução. Essas espécies... E o link, galera, vocês lembram o que é link? Nós falamos sobre link quando nós falamos sobre interações ecológicas. Lembra? Simbiose ou mutualismo? Link é o que? Associação entre fungos e algas, tá? E os links são aquelas manchas, geralmente não, são manchas que a gente encontra em troncos de árvore. Essas espécies aqui, link não é espécie, tá? Esse grupo aqui, ele é dito como espécies pioneiras. Por que, galera, espécies pioneiras? Porque as espécies pioneiras, elas são as primeiras a chegarem no local, preparando esse local, modificando esse local, para que outros indivíduos possam chegar naquele local ali. Então, olha só, caiu uma questão uma vez na prova do Enem, essa questão muito antiga, sobre uma erupção vulcânica, não vou falar o nome correto, na ilha de Krakatoa, alguma coisa assim, esse nome aí, Krakatoa, alguma coisa assim. E aí ele te perguntava, assim, ele falava que teve uma erupção, o magma não
lambeu tudo, acabou. Só que depois de um tempo, já tinha ave, depois de um tempo, tipo muitos anos, já tinha ave, já tinha plantas. Saber qual é o fenômeno biológico, né, que explica aquilo dali. É o que? A sucessão ecológica. Então, essas espécies pioneiras, elas vão chegar, né, elas vão se estabelecer naquele local. Como que elas vão causar a modificação desse ambiente aqui, galera? Pensa só o seguinte, toda vez que esses indivíduos aqui morrerem, como eles são indivíduos pequenos, eles precisam e são produtores de matéria orgânica, tá? Porque eu tenho fazendo fotossíntese e eu vou ter o link também participando ali, porque a alga também faz fotossíntese. Como eles são produtores de matéria orgânica, conforme eles vão crescendo ali e vão morrendo, o que eles vão fazendo, galera? Eles vão criando como se fosse um adubo naquele ambiente ali. Tá conseguindo entender? Tá, Vitória? A do canto aí. Tá conseguindo entender ou tá no Facebook? Ah. Então, o que vai acontecer? Eles vão modificando. Então, eu sou aquele cara que chego ali, eu não preciso da matéria orgânica presente. Estão conseguindo entender isso? Porque eu vou produzir a matéria orgânica. Através do quê? Do sol, energia luminosa, mais CO2 e os minerais presentes no solo. Tá? Rochoso ali. Os links também vão liberar substâncias que vão permitir com que ocorra a erosão, né, daquele composto rochoso ali. Né? Então vai desfragmentando aquele composto ali, liberando mais minerais para o solo. Conforme eu estou crescendo, né, conforme eu vou morrer, eu sou o que agora? Matéria orgânica presente ali. Então esses indivíduos vão crescendo, morrendo, vão modificando. Eu posso passar para cá? Acho que não, né? Vão modificando. Pode, né? Eles não. Posso ir para lá? Eles estão modificando a paisagem. E vocês observam que conforme vai aumentando a matéria orgânica, eu já começo a ter o quê? Ervas pequenas e arbustos. Depois, novamente, esses crescem, morrem, fertilizam ali o solo. Aí eu já tenho mata com arbusto, pinheiros abertos, carvalhos. Isso daqui, galera, é a sucessão ecológica. Em Pantanal, tá? Ele vai ter que passar por esse processo de sucessão ecológica. Ficou claro que sucessão ecológica? Oi? Isso aqui demora pra caramba para ocorrer. Todo o globo, né, toda a parte terrestre passou pela sucessão ecológica. Vai ter que ter o quê? Então, a sucessão ecológica é um processo natural. Processo natural que vai acontecer. Só que realmente se faz necessário, nesse caso do Pantanal, se a gente tem um resultado para agora, a gente precisa de uma intervenção humana. Então a gente vai aproveitar que esse solo já é rico em matéria orgânica e começa a plantar mudas, a gente começa a fazer trabalhar com plantas nativas, a gente começa a introduzir algumas espécies ali, tá? Foi questão do Enem também sobre a questão, não lembro agora se foi do PPL, sobre, só lá dentro, na próxima aula, eu vou fazer só questões de meio ambiente, gente, vou trazer uma lista que eu vou mandar para vocês antes, aí vocês tentem baixar em casa, né? E aí eu vou colocar aqui para a gente poder fazer uns 30 exercícios aí, tentar fazer uns 30 exercícios só sobre questões de meio ambiente. O Enem perguntou o seguinte, galera, presta só atenção. Ele falava que uma área foi desmatada e eles queriam fazer a reintrodução, eles queriam introduzir algumas espécies ali. Dentre das espécies, eles colocavam as características. Espécie, um crescimento populacional rápido. Então, espécie 1. Espécie 2. Essa espécie 1, ela tinha um alto crescimento populacional. O que significa, Cristiano? Eu tenho um aumento no número de indivíduos num período muito curto de tempo. Essa espécie aqui, um filhote leva mais ou menos 24 meses para nascer.
24 meses para nascer. Óbvio, vinha outras informações na tabela, mas só essas duas informações aqui já dava para a gente chegar a uma conclusão que a gente vai falar aqui agora. Galera, se eu quero fazer artificialmente uma sucessão ecológica, agora eu estou trabalhando com animais, se eu quero modificar uma paisagem rapidamente, preparar aquela paisagem, é interessante eu colocar elefantes ali, ou colocar indivíduos que tenham uma massa corporal menor, mas que tenham um alto crescimento populacional, taxas de reprodução muito rápida, vinha falando isso também no quadro. O que seria interessante se eu estou trabalhando com sucessão? Um ou dois? Um. Por quê? Eu vou ter, por exemplo, muitos indivíduos. Esses indivíduos, é só você pensar na questão da interação do ambiente que eles vão causar, né? Além desses indivíduos terem um período de vida muito curto, né? Eles retiram alimento do meio, mas também morrem da série de matéria orgânica, né? Eles participam do ciclo, né? Tanto dos nutrientes, da matéria orgânica, e quando eles morrem, o que vai acontecer? Eles vão modificando rapidamente essa paisagem, permitindo que posteriormente eu possa adicionar, por exemplo, como você falou, o elefante ali. Posso adicionar ele ali. Já colocado, já está estabelecido. Foi, galera? Foi questão do Enem. Eu vou trazer na próxima aula essa questãozinha para a gente poder estar resolvendo, porque ela está fora da apostila. Porque são muitas que, como eu te falei, a gente não trabalha com PPL. Né? Então tem muitas questões boas no Enem PPL. Tá? Então ficou claro que é sucessão ecológica. Podemos continuar? Vamos voltar para os slides? Próximo slide aí, por favor. Galera, o gesso. O gesso, hoje não, né? O gesso sempre foi um problema. E aí nós temos que lembrar o quê? Pode passar, vamos ver no próximo slide. O gesso, ele é um contaminante da água, tá? E o gesso, ele ganhou uma popularidade. Por quê? Vocês veem que as casas agora têm bastante gesso, né? Bota gesso agora em tudo quanto é canto. Não sei na época de você, mas quando eu era criança isso não era convencional, não era comum, né? A gente entrar nas casas e ter tudo de gesso rebaixado. Só que, como eu estava falando para vocês, o gesso, quando ele não é descartado corretamente, ele acaba causando a poluição das águas. Só que, com o processo da biotecnologia, hoje, na agricultura, o gesso ele é aplicado ao solo. Foi descoberto, né, devido às pesquisas, que o gesso ele vai contribuir para um determinado fator em relação à planta. Olhando esse gráfico aqui, típico do Enem, o que eu consigo analisar a partir da adição do gesso ao solo? O que a gente consegue observar ali? Oi? O gesso ele ajuda no crescimento. Não é só tacar gesso não, tá, gente? Tem uma porcentagem, tá? Tem um cálculo que é feito sobre isso daqui. O gesso ele vai ajudar no crescimento das raízes, que diretamente vai influenciar no crescimento de quem? Da planta. E aí a gente tem que lembrar o quê? Se as raízes crescem, absorvem mais sais minerais, permitindo uma fotossíntese mais eficiente, e aí algumas plantas elas ficam mais suculentas, os seus frutos. Tá? Então só para falar do gesso lembrar o quê? Contaminante, ele causa contaminação de rios aí. Vamos seguir para o próximo slide. Imagina que só mostrando aqui. Cara, a coloração aqui, eu vou ficar te devendo. Porque isso daqui deve ser profundidade, agora eu não lembro não, tinha que ver todo o gráfico. Profundidade. Aqui tá a coloração agora que eu vou ficar te devendo. Uso de água. A coloração ali, eu teria que ver a fonte dessa imagem, a questãozinha para poder fazer uma associação ali, chegar a uma conclusão ali. Vamos ver o próximo slide? Então, efeito da aplicação do gesso, o gesso agrícola na produtividade de culturas anuais submetidas a verânicos na época de floração, tá? Aí aqui você vai ter
o crescimento do milho, do trigo e da soja. Então a gente observa que com o gesso o crescimento é maior, logo se o crescimento é maior, a produtividade também vai ser maior desses agricultores, tá? Só fazer uma pergunta aqui para vocês, rapidinho, Vitória. Apesar, isso também é questão do Enem, apesar do avanço biotecnológico na agricultura, né, aí tratando dos transgênicos, não houve um avanço no quesito da diminuição da fome no mundo de um modo geral. Por que esse fator não está relacionado? Né? Por que eu não consigo casar esses dois fatores? Era essa a resposta do Enem. Porque a fome no mundo não é questão de produção de alimento, mas da má distribuição de renda. Questão do Enem mesmo, cobrou isso na lata, assim, tuf. Fala alto. Não, ele não passa por modificação, Vitória. É aquele gesso mesmo de casa que a gente pega. O que acontece é que é feito um cálculo para poder utilizar o gesso na agricultura. Porque, por exemplo, se eu perguntar assim, qual é a diferença do veneno para o remédio? É a dose. Um remédio pode se tornar um veneno dependendo da dose que você tomar. Tem gente que continua. Essa medida aqui foi uma medida desenvolvida pela Universidade de São Paulo, a USP, uma pesquisadora, uma mulher, vendo, né, todo o impacto que o gesso causa. Ela começou a fazer trabalhos e chegou-se à conclusão que o gesso poderia ter uma finalidade, para que o seu descarte não fosse ocorrendo de qualquer maneira. Fala, produção. A produção está falando aqui comigo. Cara, o gesso ele dá uma segurada na umidade. Aí tem que perguntar para a Gleice quais são os compostos, tudo que está envolvido ali, para poder entender isso daí também, melhor. Né? É complicado, né? A questão da umidade, tem que lembrar a fórmula química do gesso para ver se as ligações que são estabelecidas entre o gesso e o vapor de água são ligações. Alguém lembra a fórmula do. É carbonato de cálcio? Agora eu não lembro. Se é carbonato de cálcio. Mas aí você tem que ver. Eu vou até comentar a Gleice e pedir para ela falar isso na próxima aula. Se são ligações de hidrogênio, ligação de polo ou de polo hidrogênio. Pra como que ocorre essa interação com a água aí. Tá? Aí é uma área da química. Vamos lá, próximo slide. Galera, vamos pro próximo aqui que eu já vou. Olha só, naquele slide anterior, nós tínhamos um problema ali em relação à quantidade de pesticidas que estão sendo utilizados hoje na agricultura. Não sei se vocês acompanharam, mas nos últimos no último ano, foram liberados mais de 200 tipos de agrotóxico para a agricultura. Sendo que saiu uma notícia recentemente, se não me engano foi essa semana aí, que países da União Europeia estão barrando produtos agrícolas brasileiros. Quem saberia dizer por que países da União Europeia estão barrando produtos agrícolas brasileiros? Porque os produtos são cheios de agrotóxico. Quando a gente fala de agrotóxico, na sua grande maioria, a gente está falando de substâncias que vão se acumulando no nosso organismo e que, em alguns casos, o nosso organismo não consegue fazer o que seria a metabolização desses compostos. Para vocês terem noção, foi feito um estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aonde se encontrou uma quantidade de agrotóxico no leite materno. No leite materno, tá? Isso é um estudo, pode buscar na internet, no leite materno.
materna, ou seja, a criança ela já nasce bebendo, tomando veneno. Tá, toma aqui seu agrotóxico. Ela já cresce tomando uma quantidade considerável de veneno. Qual é mais ou menos a porcentagem, porcentagem mais ou menos quantos litros de agrotóxico a gente poderia beber por ano? O ideal seria zero. Um estudo que foi feito também mostrou que nós estamos consumindo mais ou menos 5 litros de agrotóxico por ano. Tá? Estávamos consumindo 5 litros. Só que esse valor ele foi para 10 litros. E qual é a consequência, galera? O INCA ele fez um pronunciamento em relação à quantidade de agrotóxico, porque o agrotóxico ele está relacionado com o aparecimento de câncer. Tá? Então o agrotóxico ele está ligado a isso. Além de ser o responsável por perda de biodiversidade. E aí, não sei se vocês acompanharam, mas nos últimos anos teve uma campanha falando sobre o desaparecimento das abelhas. Tá? Sobre o desaparecimento das abelhas. Por quê? Agrotóxico, quando ele é utilizado, ele acaba matando os polinizadores. E qual é a consequência do desaparecimento dos polinizadores? Já lembrei de outra questão do Enem aqui. Qual é a consequência do desaparecimento dos polinizadores? Quando a gente fala de polinizadores, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um serviço gratuito, um serviço que é fornecido pela natureza. Sem polinizador, galera, nós não teríamos, por exemplo, pensando no café da manhã, nós só teríamos o leite. Não teria nenhuma fruta, não teria o próprio café, tá? Praticamente não teria o pão que vem do trigo, sem os polinizadores. Então os polinizadores eles nos fornecem um serviço que é de graça. Que serviço é esse? Eles vão numa flor, pegam o pólen, que seria o gameta masculino, leva até outra flor para ocorrer a fecundação e a formação dos frutos. Tá? Aí é que tá. Eu tenho fome, por favor, plante flores. Tá? Isso fica claro naquele filme B-Movie. Quem assistiu esse filme? Fica claro ali. Aí o Enem fez uma questãozinha falando o seguinte. Ele te contava uma história que dentro da colmeia, as abelhas elas criam fungos e esses fungos eles produzem substâncias que são ingeridas pelas larvas, né, antes de passar pela metamorfose. E aí ele queria saber o seguinte, como estava sendo aplicado fungicida nas lavouras, o que iria acontecer com a população, com o número de abelhas? Né? O que iria acontecer com essa população? Então, só lembrando, o texto dizia o seguinte: fungos, abelhas, elas cultivam fungos, as suas larvas precisam se alimentar do fungo, porque elas passam a adquirir resistência, tem vários fatores benéficos para o desenvolvimento dela, tá? Só que na lavoura estava sendo aplicado fungicida. E aí queria saber qual é a consequência disso daí. Qual seria a consequência, galera? Fala alto. A diminuição da população de abelha, porque fungicida vai matar os fungos, consequentemente acaba afetando a população de abelhas. Galera, se as abelhas desaparecerem do planeta, nós estamos ferrados. Tá? Houve uma campanha, acho que 2016, 17, agora eu não lembro muito bem, falando sobre a questão do desaparecimento das abelhas na União Europeia. Dá uma pesquisada sobre isso, vale a pena ler rapidamente. Teve várias... Fala só um pouco mais alto, eu entendi. Os solos. Cara, eu nunca li sobre isso não, mas eu acredito. Sim. Vou buscar um pouco sobre isso daí, assim, sobre essa questão, né? Solo. É porque você retira, na verdade, quando a gente retira a planta dali, não deixa ocorrer o processo de decomposição, você acaba retirando os nutrientes dali também, né? Outra questãozinha do Enem aqui. A questão perguntava sobre essa questão do nitrogênio, né? Por que o solo
ele fica pobre assim. O texto falava sobre o êxodo rural, rural e falava também sobre a retirada, né, desses produtos que foram produzidos ali, que eram enviados para a cidade. E aí a questão que eu queria saber, por que o solo fica pobre? Por quê? A decomposição da planta, como aquela planta ela é retirada dali, a decomposição dela não ocorre ali. Então ela retira os sais minerais do solo, retira, por exemplo, o nitrogênio ou o azoto, como vocês podem encontrar na internet. Azoto é mais em português de Portugal. Nitrogênio ou azoto, e ela vai para outro local. Então ela não morre ali para devolver aquele nutriente, o nitrogênio ali para aquele solo ali, tá? Foi aula só de questões, né? Só questões. Bom, quando vocês baterem o olho nas questões, você fala, ih, de alguma coisa parecida com o Cristiano falou em sala disso daí. Evitar o quê? Consumir. Tem um método chamado. Tem um método. Nem te falo esse método. Eu vou te falar. Método para não consumir agrotóxico? Vou falar, mas ó. Comprar comida orgânica. Esse é o método. Por que o orgânico é mais caro, galera? Lembrei de outra questão do Enem. Falando dos orgânicos. Eu acho que essa é recente. Esse é recente, acho que é recente. Porque eu não lembro a data, mas lembrei de outra questão do Enem. Porque o orgânico, como ele é produzido sem agrotóxico, ele sofre mais com determinados ataques. Gente, vamos lá. Essa questão do Enem, ela falava o seguinte. Né? Ela vinha te perguntando como que a galera que faz produção orgânica, gente, olha só, faz para poder combater as pragas sem utilizar agrotóxico. Como que eles fazem? Controle biológico. Isso aí. Tá vendo aí? Foi passado isso? Foi? Acertou? Tá vendo aí, ó? Vendo aí, ó? Só falta falar de questões de português, de matemática aqui, né? Daqui a pouco, né? Não tem como não. Mas é isso aí, galera, controle biológico. Então, como é feito utiliza esse controle biológico para diminuir essa questão da perda, né, por invasão de patógenos aí, tá? Depende de onde também foi plantado, né? Porque eu já vi feira, não é. O Sacolão comprou ali na Cadeg, na Cadeg. Veio lá na Cadeg, tá? Outra coisa, eu já vi plantações perto de vala, né, gente? Então depende de onde você está comprando. Né? É um solo fértil? É um solo fértil, rico em matéria orgânica. Você sabia que o solo mais fértil é do cemitério, galera? Sério, o cemitério é um solo maravilhoso para plantação. É um solo muito fértil. O que tem de matéria orgânica, a gente ri assim, mas é sério, é nojento assim, mas é. Cara, você provavelmente tem algum carbono que pertenceu a algum defunto no passado. Mas gente. Eu tinha uma aluna minha que falou, pessoa até maluco. Não é o ciclo do carbono? Eu não estou aqui cheio de carbono, não sou constituído de carbono, não é o chão que me constitui? Todo mundo sabe que é o chão, né? Você tem lá, ó. Nós somos constituídos do que praticamente? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Chão. Né? Constitui a vida, que constitui o planeta. Esse carbono que está presente aqui em mim hoje, algum dia eu vou morrer. Vai acontecer com ele o quê? Vai se desprender para a atmosfera na forma de CO2. Depois ele vai ser assimilado por uma planta. Alguém vai comer essa planta e esse carbono vai fazer parte dessa pessoa. Ciclo. Você pode ter um carbono que pertenceu a um dinossauro. Você pode ter um carbono que pertenceu a Adão ou a Eva. Né? Tudo depende. Mas brincadeiras à parte. Mas é assim que acontece, galera. Então provavelmente a gente deve ter o carbono de alguém aqui que teve uma linda história. Né? Ou não. Abelhas em risco de extinção na Europa.
Matéria de 2014. 24, tá chovendo? 24% das espécies de abelha na Europa estão em perigo de extinção, de acordo com um estudo da lista vermelha de espécies ameaçadas da UICN, União Internacional para a Conservação da Natureza. Galera, o Brasil também tem a sua lista de espécies ameaçadas, que é o livro vermelho. Quando entra no livro vermelho é porque a situação já é muito crítica, tá? A situação já é comprometedora. Se não for tomado nenhuma medida, aquela espécie ali realmente pode desaparecer em questão de anos. Vamos seguir? Tá chovendo. Oi? Cara, um exemplo, animal eu não sei, mas eu sei de planta. Pitcairna flammea, Pitcairna suaveolis, porque eu trabalhei com botânica, né? O Jardim Botânico tem esse livro. Você acha esse livro na internet. Se jogar aí agora, livro vermelho de plantas ameaçadas, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Aparece aí pra você. Aí vai aparecer o livro tem dessa grossura. Tem o mapa de distribuição da planta, onde ela ocorre, e vem falando tudo sobre ela. Oi? Seu planta em casa? Menino, meu quarto tem quase que entrar de cipó. A galera que tinha aula da biomédica, eles viam, né? A galera via meu quarto, né? Era sábado. Meu quarto cheio de planta. Produção de oxigênio é ali mesmo. Vamos lá, próximo slide, né? Galera, aqui a gente está falando um pouco sobre a questão do plástico, tá? Outra questãozinha do Enem que vinha falando sobre essa questão aí de como a gente pode conciliar o desenvolvimento sustentável com essa produção, né, que é feita em larga escala. Seria o que? A questão da reciclagem. Isso já apareceu em diversas questões, tá? Então aqui só para mostrar para vocês casinhas que são feitas a partir de plástico. Então são casas consideradas ecológicas. Vamos seguindo aí? Alguma dúvida até aqui? Vamos seguir. Ecológica? É bonitinho? É normal, não é igual as outras. Acelera. Galera, olha aqui. Essa foto aí é aqui da cidade do Rio de Janeiro. Aquela foto lá foi tirada durante a greve dos garis, tá? Só para vocês terem uma noção da quantidade de lixo doméstico que é produzido por dia, tá? Óbvio que aquilo dali não é nada do que é produzido na cidade toda. Mas aí qual é o problema? Nós precisamos dar um destino adequado para esse lixo. Até porque vocês observam ali que aquele lixo ele é composto praticamente do que ali na sua plástico. Por isso se faz necessário a utilização de plástico, né, produzido a partir da matéria orgânica. Por quê? Se aquele plástico sintético ali, ele leva mais ou menos 400 anos para se degradar no meio ambiente, no ambiente. Já o plástico feito a partir da matéria orgânica, existem bactérias que podem fazer a sua decomposição. Vamos seguindo? E aí, outro problema também é a questão dos lixos hospitalares, tá? Aquela charge ali está dizendo o seguinte, eu não consigo ler daqui. E tem uma barreira aqui, ó. São 3 barreiras. Aqui, ó. Ele pergunta para ele: que isso? Acupuntura? Não. Lixo hospitalar jogado no rio. E aí, galera, qual é a questão do lixo hospitalar? A questão... Qual seria a questão relacionada a isso daí do lixo hospitalar? Quem saberia dizer? Fala alto. Qual é a consequência? Contaminação do solo. Só que aí a gente precisa ir um pouco além. Contaminação do solo. Qual é o rio que corre abaixo do solo?
lençol freático. Com o processo de lixiviação, tá? Cai direto no Enem também lixiviação. Com o processo de lixiviação, você vai ter o quê? A água levando, né, esses compostos para esse lençol freático. Só que quando a gente pensa em lençol freático, galera, a gente tem que ampliar um pouco a nossa visão e pensar o quê? Olha só. A gente vai ter que ver isso. Isso já adianta, principalmente quando a gente for falar de doenças. Na aula que a gente vai tratar sobre doenças. Porque olha só, pensa que aqui você tem o lixão sendo liberado gases. E aí aqui embaixo você vai ter um lençol freático. O que a gente tem que pensar? Aqui, ó, a 25 quilômetros, você tem uma galera com a sua casinha. Só que essa galera, vocês viram ontem na reportagem do RJTV, acho que vocês estavam tendo aula ainda, né? Ontem teve uma reportagem no RJTV falando sobre, vai continuar essa semana, o número de cariocas que não tem saneamento básico nem água em casa, em pleno 2021. Campo Grande, galera assim, ó, sem água, sem saneamento básico, tá? E aí, qual é a consequência aqui, galera? Qual é o problema aqui? A Maria, ela não tem água. Aí ela pega a água da onde? Do poço artesiano. Conseguiram captar a mensagem? Foi? Por isso que a água do poço tem um gosto esquisito. Depende do poço, né? A água do poço, na verdade, ela tem um gosto diferente porque ela não tem cloro. Tem gente que prefere água de poço. Fala alto, Vitória. Um segundo. Água de poço eu pegava na vizinha para botar no aquário. Porque não tem cloro, não tem toda aquela. Então, para aquário, pegava para aquário. Galera, então o que a gente tem que lembrar ali é o seguinte: quando a gente fala de contaminação do solo, tem que fazer uma associação com o lençol freático e lixiviação. O Enem, ele trabalha com essas questões de envolver, né, interligar esses assuntos assim. O Enem não é como o vestibular tradicional, que trabalha com uma questão isolada. O que o Enem vai te cobrar é esse conhecimento amplo. Se você consegue fazer essas associações, tá? Então nós temos contaminação do solo, só que você vai além. Contaminação do lençol freático também por esses medicamentos, tá? Vamos para o próximo slide. Oi? Cara, tem hospital, não é o hospital em si. Quem faz a coleta fala que está indo para o local, mas está indo para outro. Tá? A questão do plástico, tá? Já falamos, vamos passar esse slide aí para não ficar repetitivo. Aqui, galera, quando a gente fala em relação aos compostos orgânicos, tá? O que pode ser feito com esse resto de comida aí? Vamos para o próximo, que a gente pode falar um pouco sobre o processo de compostagem, que já foi tema do Enem também. Só que esse processo de compostagem, ele vai envolver algumas etapas, tá? O que seria compostagem, galera? Compostagem é feita numa composteira, onde você pega o resto de alimento, pilha de compostagem no recipiente. Então você bota aqui, você tem um recipiente, você pode jogar terra em cima desse recipiente, tá? Deixar ali e depois, conforme vai ocorrer a decomposição, tá? A decomposição dessa matéria orgânica, esse solo fica o quê? Rico em matéria orgânica, fala. Ela coloca diretamente.
Enterra. É bom enterrar para não dar mosquito, né? É. Com casca. Só não pode cascar cebola, né? E alho. O resto tudo pode ser utilizado. Sabe o que eu faço? Eu boto tudo num pote. Como eu falei, né? Meu quarto, né? Boto tudo no pote. Bato no liquidificador. Deixo numa garrafa PET durante 5 dias. Por que eu deixo numa garrafa PET, galera? 5 dias tampada. Qual é o nome que a gente vai dar? Para ocorrer o quê? Fermentação. Tanto que tem que ir abrindo para sair o gás, né? Fermentação. Aí depois eu filtro, dou a filtrada, jogo nas plantas e elas agradecem. Fica com a terra bem adubada, bem natural, quanto à luz do dia. Cara, eu nunca li não, mas casca de cebola e alho eu já li várias vezes para não colocar. Nunca fui atrás assim, ai porque... Nunca fui não, mas deve ser algum composto que deve causar alguma alteração no solo, com certeza. Causa alguma alteração no solo. Cara, o papel utilizar para deixar, apesar de ser fonte, né, de matéria orgânica, a celulose, o melhor fim para ele é formar outros papéis, outras coisas, porque acho que não tem os nutrientes ali que a planta necessita. Só a celulose não tem os nutrientes todos que as plantas precisam para sobreviver. Porque, por exemplo, a casca da banana é rica em potássio. O pó do café, que eu também guardo, é rico em nitrogênio. Entendeu? Vamos lá pro próximo. Aqui, galera, só para falar sobre a questão dessas imagens aqui, né? Então, esse slide que eu vou pular, porque vocês já receberam, já coloquei lá para vocês, não já? Esse slide. Esse não? Vou colocar hoje. Vou colocar esse hoje lá. Pode passar aí. Energia solar, galera. Quando a gente fala de... Vamos falar um pouco agora sobre energias, que é um tema também recorrente no Enem, tá? Quando a gente fala de energia renovável, o que seria uma energia renovável? Qual seria a melhor definição para energia renovável? Seria grosseiramente falando isso. A energia renovável é aquela energia que provém de uma fonte que nós consideramos inesgotável, apesar das pessoas falarem que o Sol vai se apagar daqui a 20 e tantos bilhões, trilhões de anos, né? Mas enquanto a gente vê aqui, ele vai estar aceso ali ainda. Então, é uma energia renovável, tá? Então, a energia renovável, eu botei ali o teto solar, né? A energia proveniente do Sol, mas ela também é proveniente dos ventos. A água também é uma energia renovável, porque passa pelo ciclo da água, né? Evaporação, condensação, aquela coisa toda ali voltando. Tá, vamos ver o próximo slide? A energia eólica como exemplo, tá? Então, falamos da solar, energia eólica, só que existe uma crítica em relação à energia eólica. Qual seria essa crítica? Qual seria o impacto ambiental causado pela energia eólica? Oi? A questão ali da energia eólica, uma das principais críticas a ela é o ruído que ela faz. Esse negócio faz um barulho muito alto, tá? Outra questão é que durante a migração dos pássaros, muitos pássaros batem naquelas paletas ali e acabam morrendo. Porque eles são guiados por linhas magnéticas, não é isso? Então eles vão seguindo aquele fluxo ali, ó. E aí eles batem, tadinho. Eles batem e morrem. Só que, o que a gente pode fazer para poder contornar essa situação? Pintar, grafitar. Então o que está sendo feito é colocar grafite, colorações que são visíveis no espectro do olho do pássaro, para ele poder fazer o quê? Desviar e depois seguir para a rota dele,
Tá? Então, se perguntar alguma coisa sobre impacto ambiental causado, eu acho muito difícil falar sobre isso. Só vai falar sobre as coisas boas relacionadas à energia eólica. Eu acho muito. Pelo menos eu nunca vi perguntar ninguém falar sobre pássaro, mas é bom vocês saberem que pode aparecer. Vamos lá para a próxima. É, tá ali errado, tá, gente? Ali a gente tem uma hidrelétrica, fonte renovável, mas ela causa impactos ambientais. E o Enem ele tem cobrado muito dentro da área de biologia e geografia, quando casam, essa questão dos impactos ambientais causados, apesar de ser considerada uma energia limpa, ela causa impacto ambiental. Qual é o impacto ambiental causado pela hidrelétrica? Alguém tem um barco? Olha só, vou falar o que ele disse ali, vou dar só uma arrumada aí. O que acontece aqui? Para você ter uma hidrelétrica, você tem que fazer o represamento de um rio, tá? Não sei se vocês já viram, mas é de Xangu, agora eu não lembro. Mas perto de uma reserva indígena, eles queriam construir uma hidrelétrica no norte, agora eu não lembro o local exato. Qual é o problema? Para construir essa hidrelétrica, para fazer esse represamento, você tem que tirar primeiramente a população ribeirinha que vive em volta desse rio. Segundo, você vai derrubar as árvores que estão no local que vai ocorrer a inundação. Tá? Terceiro, você vai ter que deslocar, quando tem-se o cuidado, as espécies que estavam vivendo aqui para outros locais. Então você acaba introduzindo uma espécie num novo local onde ela não existia. O Enem já colocou isso dentro de hidrelétrica. Aí você vai falar, pô, professor, é renovável, mas causa tantos problemas, né? É considerado renovável, mas os problemas são esses. Falou de hidrelétrica, vocês vão lembrar do que? Primeira coisa que vocês têm que lembrar, questão socioespacial. Ribeirinhos, tá? Retirada dessa galera. Não pode esquecer de questões socioespaciais, né? Quem está ligado nas questões de geografia, o Enem sempre vai estar cobrando nessas vertentes. Então, retirada dos ribeirinhos, modificação do habitat, tá? Introdução de espécies que viviam nessa localidade em outros locais, o que pode causar um desequilíbrio ecológico. Mas é uma fonte renovável. Alguma dúvida? Eu vi uma que eu também esqueci o nome, né? Que eles não retiraram as árvores. Aí o que aconteceu? Não retiraram as árvores que foram derrubadas e começaram a inundação. O que aconteceu ali? Árvore, matéria orgânica, eutrofização. Aí ela foi inativada. Só foi eutrofização, morte de peixes que estavam lá e só foi... Enfim, virou um lago podre. Um grande lago. Vamos pro próximo? Fio d'água. Conheço não. Quem deve conhecer é o Thiago, de geografia. Conheço não. Galera, energia por biomassa, tá? Isso daqui cai muito dentro de química e biologia. Olha, você... Calma aí. Vamos aqui. Então, produção. Na teoria, há o realocamento. Na teoria, o realocamento leva as pessoas para uma determinada localidade, aonde essas pessoas não estão adaptadas, né? Só uma coisa, tá vindo água para cá e tá tomada ali, ó.
Né? Me lembrou o meme do Instagram. Aí. Então, galera, na verdade o governo fala que vai fomentar, vai fazer, mas aí entra naquelas questões que nós já vimos anteriormente, de que durante o mês as pessoas recebem esses auxílios e depois isso acaba, você que lute, né? Então, tem várias controvérsias em relação a isso daí. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, a gente pode ver a galera que foi Morro do Bumba, eu não lembro, mas teve um morro que caiu, várias casas caíram. O governo mandou essas pessoas para outra localidade, forneceu durante alguns meses uma bolsa de R$ 500, sei lá, o aluguel social, depois parou de pagar, tá? E aí isso passou teve reportagens, aquela coisa toda. Então vamos na teoria, é fornecido sim a retirada. Mas aí você tem que lembrar o seguinte, que fez essa pergunta. Essa galera ribeirinha, essa galera vive da pesca. Essa galera tá bem ali pescando, né? Como que eu boto essa galera próximo da cidade? O que essa galera vai fazer da vida? Qual vai ser a fonte? Qual vai ser o sustento dessa pessoa agora? Vocês concordam? Porque ali ela tá ali, ó. Pescou, comeu, pescou, comeu, pescou, comeu, pescou, comeu. Se eu tiro ela dali, eu causo um problema sério, né? Pra essa família aí, tá? Galera, quando a gente fala de biomassa, eu já vi algumas questões abordando isso dentro de química e biologia, né? Química e biologia também não se separam muito, né? Dentro do Enem. Não sei se vocês já repararam isso. Com certeza já repararam, né? É raro pegar... É raro não. Tem algumas questões lá que são de só química, estequiometria, mas tem muitas questões que você vai resolver se você botar química. Quando você resolve, fala, pô, mas isso daqui é biologia. Mas os sites separam como química, né? Essa daqui é uma dessas. Quando a gente fala da questão da biomassa na produção de energia, a gente está falando sobre uma questão também de reciclagem. Por quê? Pensa só o seguinte, a quantidade, quando você fala lá, por exemplo, da produção da cana, qual é a quantidade de bagaço que é produzido a partir, quando a cana ela é triturada para tirar lá o suco, né, o caldo dela, para poder produzir a gasolina, né? Então toda aquela biomassa ela pode ser utilizada na produção de energia, tá? A partir da incineração. Professor, mas aí você vai queimar a biomassa? Sim. Só que você precisa de chaminés adequadas para não haver liberação de gases tóxicos para o meio ambiente. Acabei de lembrar de uma questão do Enem. A questão falava o seguinte: a questão ela vinha trazendo sobre essa pegada e ela falava sobre a incineração, que era a queima, né? E ela te perguntava como você podia mitigar a ação dos gases tóxicos. Já falei para vocês que mitigar é o quê? Resolver que foi feita, não é? Não está gravando? Resolver, né, o que foi feito. Mitigar é o que? Derramou petróleo? Tenta melhorar. Produziu biomassa? Como que eu posso fazer com essa biomassa além de sair jogando aí no meio ambiente? Qual seria o processo de mitigação no caso da incineração? Eu dei a resposta e agora fiz a pergunta. E aí, Vitória? A menina do canto ali no Instagram. E aí? Tem que ter o quê? Aqui, chaminés adaptadas com filtros para reterem esses gases tóxicos. Gente, questão simples do Enem. Tem que reter, porque o que acontece hoje? Você já tem a queima do, do petróleo, né? Que fugiu a palavra agora. Dos derivados do petróleo, gente. Qual o nome que se dá? Esqueci agora. Não, mas tem um outro nome. Não é biodiesel, não. Enfim, esqueci o outro nome que se dá. Lembra aí, gente, pra mim? Derivado do petróleo? Biofósseis? Não.
Esqueci o nome agora. Derivados do petróleo. Combustível fóssil. Esqueci o biofóssil, fóssil, combustível fóssil. Você já tem ônibus, carros lançando para a atmosfera esse CO2. Grandes indústrias lançando CO2 para a atmosfera. Né? O que acontece hoje? O problema é a quantidade de CO2 que está sendo lançada. Então, até mesmo nesse processo de produção de energia por biomassa, tem que ser retido esse CO2. Tá? Ele tem que ser retido. Ele já está presente em altas concentrações na atmosfera. Tá? Foi? Desde da revolução, do início da Revolução Industrial. Podemos passar? Vamos ver o próximo? Vamos dar uma corridinha aí para a gente tentar acabar isso daí hoje? Já tem bastante vaca também contribuindo com CO2, metano. Galera, termoelétrica é não renovável, tá? Mas aí como que acontece essa questão aqui da termoelétrica, tá? Isso daqui foi uma questãozinha do Enem, também que caiu termoelétrica aqui, tá? Então a termoelétrica, ela vai ser movida, na verdade, essa questão do Enem, ela te perguntava o que era uma termoelétrica. Ela queria que você marcasse a alternativa que vinha dizendo exatamente qual eram os passos que eram seguidos até a produção de energia. Tá? Era essa a questão do Enem. A termoelétrica ela vai funcionar de que maneira? Você vai ter uma caldeira, tá? Essa caldeira vai ser aquecida com o calor, o vapor de água que vai movimentar a turbina gerando energia. Era essa a alternativa correta, se não me engano era a letra C. Tá? Isso que você teria que marcar lá, perguntando pelo termoelétrico. Então lembrar o quê? Vapor de água movimentar as turbinas. É o vapor de água que movimenta as turbinas, que vai fazer o quê? Movimentar as turbinas, fazendo com que o gerador, como o nome já diz, gere eletricidade. Tá? Eletricidade. Tranquilo? Termoelétrica? Foi? Podemos seguir? Vamos lá para ver se dá tempo de chegar nos lixões. Que horas tem? Oi? Também. Galera, lixão. Quais são os problemas do lixão hoje, galera? Cai no Enem. O problema do lixão é que quando ocorre a formação de lixões, aqui vai estar ocorrendo uma série de processos biológicos que nós já falamos. Por exemplo, você tem aqui processo de respiração celular ocorrendo, você tem decomposição anaeróbica com a produção de gases como o gás sulfeto. Ou seja, aqui, galera, é uma grande produção de gases poluentes da atmosfera. Além de ter uma grande produção de algo chamado chorume. Já ouviram falar do chorume? Se você deixar o lixo da sua casa numa sacola plástica, num canto, alguns dias, além de ficar um cheiro insuportável e encher aquilo de bicho, vai dar um caldo preto, que é resultado da decomposição da matéria orgânica. Aquele caldo preto, chorume, ele causa a contaminação do lençol freático. Pensou em chorume? Você na hora vai pensar em lençol freático. Foi? Pensou em chorume, pensa em lençol freático. Vai lembrar do lençol freático. Vamos para o próximo slide? E aí, gente, eu não acredito que não apareceu a imagem. Vamos para o próximo. Procura para mim no Google aí, aterro sanitário, vê se consegue jogar a imagem aí. Isso daqui é o inimigo, mas ele está repreendido. Vai conseguir ver a imagem hoje. Gente, vocês viram a matéria, compartilharam ontem uma matéria de uma cobra, aterro sanitário. Vê no Google Imagens. Pode pegar qualquer imagem, quase qualquer imagem. Eita, vou botar a máscara pra aí. Deixa eu ver se... Ai, tá machucando a orelha.
Deu ruim aqui. Porra, não sei fazer. Ih, calma aí. Pega essa imagem aqui pra mim, por favor. Galera, olha só. Aterro sanitário, lixão, é muito simples, tá? O lixão ele ocorre a céu aberto. Quando a gente pensar em lixão, a gente vai pensar o que, galera? Poluição do solo, poluição da atmosfera, formação de churume, além de ter um problema socioespacial, né? Qual seria esse problema, galera? Proliferação de doenças, foi? Proliferação de doenças, tá? Devido ao lixão ali. Ratos, vírus, bactérias. Aqui nós temos um aterro. Qual é a diferença do aterro para o lixão? A grande diferença aqui é que o aterro ele vai ter uma camada que vai proteger esse solo como se fosse um impermeabilizante, tá? Permitindo com que todo o churume produzido seja coletado e tratado, tá? Não esqueçam do que eu estou falando. Nós vamos ter como se fosse o isolante do solo, então eu vou ter o lixão, eu vou ter o aterro sanitário, né? Eu vou ter lá o solo, eu vou colocar o impermeabilizante nesse solo, deu para entender? Coloquei lá o impermeabilizante. O lixo vai ser colocado ali em cima. Em seguida, eu coloco terra para ocorrer a decomposição ali, como se fosse uma compostagem. Todo produto, que é o chorume, além dos gases, o chorume vai ser canalizado, vai ser tratado. Então não tem contaminação do lençol freático. Outra coisa bacana aqui em relação ao aterro. Grande parte desses aterros conseguem canalizar também os gases que são produzidos, tá? Então esses gases que são produzidos também passam por processos químicos para não serem liberados diretamente na atmosfera, causando grandes poluições. Foi outra questão do aterro sanitário. Esse aterro aqui, depois de algum tempo, ele é desativado e aí é colocado o quê? Plantas sobre ele, porque é uma terra fértil. Então fica um campo verde ali para poder ser utilizado. Cristiano, por que o aterro, por que hoje em dia tem mais lixão do que aterro? Como vocês podem ver, o aterro você tem que fazer o impermeabilizante do solo, impermeabilizar, o selante, selar o solo. Você vai ter um coletor de gases, dreno de gás, e esse gás pode ser utilizado como um biocombustível, tá? Você tem toda uma maquinaria, tá, para que não ocorra a contaminação, né, tanto do solo quanto da atmosfera. Só que isso é um processo que é um pouco caro. E tudo que envolva dinheiro no Brasil, se não for para corrupção, é caro. É um processo considerado caro. Lembra daquela novela Avenida Brasil? Lixão de Gramacho? É Gramacho? Era Gramacho? Ou é da mãe Lucinda? Lembra da mãe Lucinda? Novela maravilhosa, gente, adorei. Oi? Então, quando deu a primeira vez, eu não assisti, né? Na época eu estava em Portugal. Quando deu a segunda vez agora, eu assinei o Globoplay e assisti tudo em 2 meses. A novela, meses eu já tinha visto tudo. É muito viciante, Deus me livre. Bebê Perigosa voltou, hein? Aqui. Mudei até o horário da academia. Galera, vamos fazer umas questões? Mudei mesmo, sabe? Só pra assistir Bibi. Galera, olha só, pega a apostila de vocês aí. Mas o que aconteceu? Eu li a notícia ontem num grupo sobre uma cobra que teve filhote sem copular há mais de 15 anos. Ela tem 62 anos, é a cobra mais velha do mundo, teve filhote. Aí a notícia disse que provavelmente foi partenogênese, e aí vai ser feita uma análise molecular dos filhotes para saber, 3 filhotes sobreviveram,
para saber se são células haploide ou diploide. Outra questão que eles falavam é que ela pode armazenar os espermatozoides do macho durante 15 anos. Eu fiquei assim, 15 anos, Oi? Reprodução assexuada. Ai, 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 carrapato não tem pai. Não? Por quê? A fêmea produz os filhotes sem que ocorra... não vai dar tempo. Calma aí, olha só. Vai chegar o quê? Cara, a data eu nunca vi data para desativar o aterro, não. Nunca vi uma data específica, não, sobre isso, não. Dá uma pesquisada na internet aí e me fala também, se alguém me perguntar depois eu saber. Olha só, o que é partenogênese, galera? Reprodução assexuada. Como que nós somos formados? A partir do encontro de dois gametas, certo? Gameta masculino mais gameta feminino. Cada gameta com 23 N, haploidia da célula. São células dito o quê? Haploide. Quando essas células se juntam, restabelece a haploidia da célula, 46 Ns. O que significa esses 46 Ns? Cada cromossomo vai ter o seu homólogo. Logo, temos uma célula de haploide. Se a reprodução é sexuada por partenogênese, assexuada é partenogênese, né? O que isso quer dizer? Que aqueles filhotes, eles provêm de uma célula haploide. A mãe produz o óvulo, esse óvulo dá origem a um indivíduo. De uma maneira bem grosseira, falando bem rápido, por causa do tempo. Por isso que tem aquela música, ai, 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 carrapato não tem pai. Por quê? Partenogênese. É o quê? Então, são clones, né? São clones. Só que o que quer ser estudado aqui, nesse caso? Eles precisam fazer a análise para confirmar a haploidia da célula. Para saber se vai... ainda tem uma questão. A gente precisa saber se esses filhotes, para eles serem clones dela, na verdade, eles têm que ter a mesma haploidia das células somáticas, que são as células que constituem o corpo. Conseguiram acompanhar? Ou seja, eles têm que ser 46N das células que constituem o corpo. Não terem alterações genéticas, porque não veio um gameta, né, para poder fazer a fecundação do óvulo, tá? São clones, se eles forem células diploide, mas essas células são todas de origem iguais à célula somática que constitui a mãe. Porque o clone não é uma parte da mãe, não é a mesma coisa? Então, beleza? Porque a célula haploide sofreu redução no número de cromossomos. Vamos lá, galera. Vamos fazer umas questões aí rapidinho para a gente poder encerrar isso. Cara, olha só, página 551. Eu fico falando de questões do Enem. Quem me tem no Facebook aí vê que eu sempre publico um textinho que eu tirei de alguma questão do Enem, alguma imagem. Sempre estou publicando alguma coisa lá sobre questões. Página 551. Desculpa. Questão 71.
Podemos? Vamos lá. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos, ou seja, não tem bacias d'água, rios, essas coisas, e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética... Eu já fiz essa questão com vocês? O Thiago já fez essa questão? Ah, Thiago de Geografia? Essa questão de Biologia. Brincadeira aí, Thiago. Mas eu quero fazer porque eu estou sentindo que é de Biologia, eu quero fazer. Quero explicar de maneira biológica. Não tem como, o Thiago já fez, gente. Não, então vamos ter. Ela não fez, eu vou fazer. Ela não fez. Vamos lá. É porque, gente, olha só. Por que isso acontece? Como eu canso de falar pra vocês. O Enem, ele é indisciplinar. Eu converso muito com o Thiago quando a gente se encontrava aqui na época que eu era coordenador. Fica difícil de separar algumas questões. Principalmente quando entra meio ambiente, porque o Thiago fala sobre os biomas, eu também falo. O Thiago fala sobre produção de energia, eu também falo. O Thiago fala sobre impactos ambientais, eu também falo. Gleice fala sobre os gases, eu também falo. Fica difícil, então acaba acontecendo isso. Mas isso é bom que você consegue ver que realmente estão ligadas as disciplinas. Galera, vamos lá. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais é baseada na energia dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. Aonde que o texto falou sobre biocombustível, biomassa? O texto falou sobre isso em algum momento? Não. Solar. Gente, o texto está me falando que chove o tempo todo. Eu vou botar energia solar? Nuclear. O texto, de acordo com as características desse país, o texto falou sobre nuclear, falou sobre partícula alfa, beta, gama, falou sobre isso, bombardeamento nuclear. Hidráulica, devido ao relevo. Olha, se marcar essa daqui, eu vou nem falar nada. O texto fala região plana, vai marcar relevo? Eólica, pelas características do país e por não gerar gases de efeito estufa, nem resíduos de operação. Ou seja, casou bonitinho que a gente quer, né? Venta, então não vai causar impacto, venta bastante, todo mundo fica feliz. Galera, na próxima aula, vamos fazer uma bateria de exercícios, tá? Venham preparados para a gente fazer muitos exercícios sobre questões ambientais. Eu só vou disponibilizar a lista para vocês na segunda à noite, depois da novela, tá? Segunda à noite eu libero a lista para vocês depois da novela. A gente vai fazer como? A lista vai estar passando ali, mas se vocês conseguirem imprimir, seria mais interessante, tá? Então a gente só vai fazer exercício, eu vou priorizar os exercícios aí. Então a gente vai tentar fazer o máximo possível, tá? Por que eu vou pedir para vocês? Na verdade, eu vou liberar na segunda-feira antes. Domingo. Mentira, domingo eu não vou fazer nada. Vou liberar na segunda-feira, tá? De manhãzinha. Façam, porque aí a gente chega aqui, ó, só corrige, tá? Não vai dar tempo de eu ficar, leia a questão, vou ter que ler com vocês e corrigir com vocês. Pra gente tentar fazer o maior número de questões possíveis. Beleza? Fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.
né, uma aula bate-papo aí, mas para a gente poder ver essas questões. E é isso. Gente, até mais.